Olá, olá, que bom você aqui comigo e eu podendo desfrutar desse tempo, apesar de ser bastante difícil de externar tantas coisas que houveram, passaram e que ainda hoje podem ser tanto uma barreira para continuar crescendo, evoluindo, ou também pode ser, claro, o melhor que eu gosto de escolher, uma libertação, um trampolim para que a gente possa avançar, ou um próximo degrau para que a gente possa subir. E então, meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua companhia. Hoje, dia 14 de março de 2025, como você pode ver, mais uma vez eu estou aqui fazendo uma atividade física que seja leve, que é uma caminhada. Estou num lugar aqui específico para fazer caminhada, na cidade que eu estou aqui de São Paulo, no interior. E aproveitando mais esse momento para dar continuidade na gravação do Diário de Bordo de um imigrante da terra, desse que vos fala, que se chama Lucas Miranda. Só para enfatizar e ficar muito claro que você que está ouvindo nesse tempo atual, das proximidades do ano de 2025, o objetivo desses vídeos, e na realidade eu foco aqui áudio, para que você, inclusive já dando esse recado, para que você ouça, não fique focado nas imagens, até porque essas imagens aqui, logo em seguida, vão ser trocadas, para que o foco seja auditivo, para que você ouça apenas o que está acontecendo e o que eu estou falando propriamente. O foco, o objetivo maior desse canal, desse diário de bordo, é justamente isso, fazer um registro da vida que o Lucas, que esse que vos fala, teve, desde o início até os dias atuais, e eu espero conseguir fazer mais vezes, cada vez mais, conseguir ter um foco maior em gravar mais e mais dias desse diário, tá? Então o foco aqui é deixar um registro real e verdadeiro na essência de quem realmente eu sou, de quem realmente eu fui e do que realmente eu tive que superar no passado para ser quem eu sou hoje, principalmente graças ao nosso Cristo Jesus, o Rei dos Reis, aquele que me resgatou do mundo de trevas e que nos gerou possibilidade eterna de viver na plenitude de uma vida eterna junto a Ele e ao Deus Pai e ao Deus Espírito Santo. Então o foco aqui é esse. Você que está chegando pela primeira vez, já tem alguns outros dias gravados e disponíveis aqui. Muito provavelmente no final aqui dessa gravação vai aparecer para você uma playlist dos dias que já foram gravados dessa carta de um imigrante na Terra. E dando sequência no dia de hoje, eu vou falar ainda da minha fase da infância e agora indo para a juventude, ok? E dando sequência nessa parte 2, vamos dizer assim, como eu havia falado na gravação do dia anterior, naquele princípio, naquele momento, eu já presumia que poderia ser necessário uma fase 2. E, claro, eu já disponibilizei no canal do YouTube, que é o principal até hoje, nesse momento que eu estou gravando aqui. Logo eu vou disponibilizar isso através de áudio em outras plataformas. E eu percebi que realmente muitas coisas precisam ser esclarecidas ou clareadas, deixadas à mesa. E essa fase, a segunda parte, hoje, aliás, eu vou falar justamente do que foi a minha fase de infância, né, da transição, onde eu fui morar no interior de São Paulo junto com a minha mãe. Eu estava por volta dos 10 anos. Eu não tenho vamos dizer assim, uma precisão nessa memória, se eu já tinha 10 anos completado ou se eu ia completar no próximo ano. Porque como eu mencionei lá no outro dia gravado, eu fui fazer umas férias do meio do ano, viajei para visitar minha mãe. Eu havia falado isso com meu pai, que eu ia fazer somente a visita, né, de férias, de visita à minha mãe, mas eu não quis voltar. Eu tinha decidido, não tinha coragem de falar isso para meu pai naquela época. E assim eu fui feito. Então eu não lembro se eu já tinha os 9, os 10 completados, ou se eu iria completar os 10 posteriormente, uma vez que eu sou do mês de maio. Então eu posso ter acabado de completar o ano, ali os 9, ou ter acabado de completar os 10. Ainda essa memória não é 100% exata.
mas foi ali aproximadamente. E como eu também mencionei, foi um tempo muito precioso, porque a minha mãe, com a sua sabedoria, que eu reconheço que ela é uma sabedoria do céu, apesar de muitas coisas ainda serem necessárias para que ela reconheça propriamente, que vem de Deus, né? Ah, ela me colocou em muitas atividades. Também já mencionei isso, né? Então eu tinha compromissos durante todo o meu dia, de segunda a sexta-feira. Isso gerou uma base e uma raiz muito importante para mim após essa fase. Apesar de eu não ter me mantido dentro daquela educação 100% que a minha mãe me deu, eu tinha essa raiz, esse fundamento, né? Essa estrutura, que é o alicerce de uma casa, quando você vai construir, muito bem fundamentada. Então, quando eu retornei para Belo Horizonte, como eu também já vi colocado no dia anterior da gravação, se você não ouviu e quiser ouvir para entender melhor, eu te sugiro, aqui no canal você vai ter a disponibilidade para ouvir. Eu tive contato com muito mais pessoas do que eu tinha até essa fase dos meus 14 anos, que eu voltei para Belo Horizonte em 1997. Então, no ano seguinte, de 98, eu iria completar 15. 3 meses depois, 4 meses depois do meu retorno a Belo Horizonte, eu iria completar meus 15 anos. E fui morar com uma família muito maravilhosa, abençoada demais, que são meus tios por parte de mãe, que, como eu também já mencionei e volto a colocar, naquele tempo, eu não soube reconhecer a grandiosidade do privilégio de estar ali com eles. Eu tenho 2 primos por esse casal de tios, um mais velho e um mais novo, e ainda tinha o meu tio como uma base ali, um pilar, que poderia ter sido uma grande diferença se eu tivesse escolhido e tido humildade para reconhecer o que ele queria me ensinar, o que ele queria me passar. Mas de toda forma, apesar de um tempo que eu vou colocar aqui agora, ainda assim serviu de base para algum momento mais à frente que foi sendo construído e que não são dos melhores. Eu de forma alguma me orgulho disso, me entristeço disso até hoje, me arrependo amargamente de ter escolhido esses caminhos, porque como eu jogava futebol, tinha essa vontade, esse sonho, né, de ser um jogador, mas como eu já falei, também era um jogador meia boca, né? Era o ímpeto da emoção do que propriamente um bom jogador. Logo em seguida, não passou muito tempo, 1 ano e pouco, que eu estava em Belo Horizonte, eu decidi fazer um trabalho, começar a trabalhar. Primeiro porque o primeiro objetivo que eu falei com a minha mãe, que eu argumentei para voltar a Belo Horizonte, que era fazer um curso técnico no 2º grau, eu não consegui ter eficiência. Eu não consegui ter eficiência para realizar esse planejamento, né? Eu fui fazer as inscrições, me confundi de bairro, ainda estava muito, vamos dizer assim, sem conhecimento geograficamente da cidade e não tinha humildade. Esse é um dos grandes fatores. Eu não tinha humildade de reconhecer a necessidade de auxílio das pessoas. Então, quando eu fiz a minha inscrição, eu pensei que eu estava fazendo para realizar a prova num bairro e era em outro. Então, nos dias da prova, que eu fui fazer em 2 colégios, eu arrumei uma confusão danada, acabou que eu não consegui fazer nenhum, ou 2 ou 3 colégios. Eu não consegui fazer nenhuma prova. E no principal, que era o maior colégio técnico, e ainda, se eu não me falha a memória ou as informações atuais desse ano de 2025, é um dos maiores colégios técnicos de Belo Horizonte ou até do estado. E aí, nesse, eu não passei. Eu fiz a prova, porém a minha pontuação foi muito baixa. E então, fui estudar normalmente, tradicionalmente, 2º grau científico, num colégio perto, lá da casa desses meus tios que eu morava. E 1 ano após, 1 ano e pouco após eu estar estudando ali nesse colégio, já conhecendo algumas novas pessoas, alguns novos amigos, eu decidi buscar um emprego, um estágio. Eu decidi buscar um estágio e começar a ter um rendimento, recursos financeiros próprios, porque eu estava deslumbrado com o mundo, o que os meus amigos naquela época, né, que eu considerava assim, os meus colegas, viviam e eu não podia viver, porque os recursos eram muito limitados. A minha mãe trabalhava só para me enviar algum recurso, não que ela me deixasse faltando de forma alguma. Muito pelo contrário, nem meus tios. Mas para os objetivos que eu tinha, que era de uso próprio e de certa forma egoísta, eu não tinha recurso para fazer o que eu queria. Então eu decidi trabalhar e logo, eu não lembro quanto tempo eu fiquei buscando, mas eu encontrei um emprego de estágio na CDL,
de Belo Horizonte para ser digitador de documentos. E eu já tinha me preparado, me capacitado bastante, né? Como eu mencionei anteriormente. Então ali foi muito bom para mim. Eu consegui desempenhar muito bem o trabalho. Hoje eu vejo isso como é a graça e o dom de Deus, né? De simpatia, de amizade, de companheirismo. Eu tenho muita facilidade de criar novas amizades. E assim foi nesse ambiente de trabalho, né? A minha chefe, a gerente do setor, né, gostava muito de mim. As psicólogas, eu fui trabalhar no banco de empregos da CDL BH pelo ano de 99. Então, elas gostavam muito de mim, eu sempre muito dedicado, comprometido, porque aprendi isso com a minha mãe, principalmente, né? Meu pai também, mas essa raiz, eu sempre vi meu pai trabalhando com muita excelência no que ele fazia, que era motorista. Mas vamos dizer que a base maior veio da minha mãe, né? Eu ouvia muito a minha mãe falar, se comprometer e cumprir aquilo que ela falava, né? E apesar dela não ter feito isso de forma direta na minha vida, falando, filho, quando você crescer, você trabalha, você faça assim, seja isso, seja aquilo, que é algo que é vital na construção e na educação de uma criança. Se você é pai, mãe, está ouvindo isso, ou se você não é ainda, tenha isso em mente para quando você for. É importante você fazer isso de forma declarada, endereçada ao seu filho. Falar com ele as responsabilidades, as importâncias de ter uma boa responsabilidade na vida, com as suas atitudes, ações e comportamentos, seja qual for o fim. Então, eu me dedicava muito para trabalhar com a melhor qualidade e a melhor eficiência possível. E eu passei ali alguns meses, ou não foi ano, eu cheguei a trabalhar ali, se eu não me falha a memória. Ou se deu, foi um ano. Muito envolvido, eu já tinha conhecido a minha primeira namorada, e comecei a namorar com ela. A gente era muito jovem, né? Eu tinha 16 para 17 quando eu a conheci, ela tinha seus 12 para 13 anos, então eu queria ganhar mais dinheiro, porque eu ganhava muito pouco comparado à realidade financeira, não só econômica do país, né? Mas eu era um estagiário, meio período, então eu ganhava proporcional também a isso. E como eu passava muitas oportunidades no banco de emprego, eu tinha contato a todas as oportunidades de trabalho ali de Belo Horizonte, né? E aquilo me deslumbrava, chamava muito a atenção, principalmente pelo quesito dinheiro, aumentar o meu ganho. Sendo que ali na CDL eu sabia que, muito provavelmente, para eu ter um acréscimo salarial, né, uma promoção, ia demorar um bom tempo, porque primeiro que eu ia ter que concluir o segundo grau e começar uma faculdade, né? Apesar de naquele tempo isso ainda fazer parte do meu planejamento, entre aspas, que era mais provavelmente externo do que interno, esse desejo, eu sabia que aquilo ia demorar muito tempo. Então eu decidi naquela época conversar com a minha gerente do setor e pedir a ela autorização para participar de alguma vaga. Expliquei que eu tinha necessidade de ganhar um pouco mais, né? Eu já tinha planos, e eu não sei se foi antes ou depois que eu troquei de emprego, né? De sair da casa dos meus tios para trabalhar, né? E então, eu não sei se foi antes ou depois, mas foi bem nessa fase, onde eu saí da casa dos meus tios, porque eu queria passear, eu queria sair à noite, frequentar o mundo de uma forma que meus tios não aprovavam para a idade que eu tinha, não permitia o meu irmão, meu primo, que é quase um irmão, praticamente, a gente foi criado muito juntos, desde as infâncias, né? Eu tenho 3 primos que a gente foi criado muito juntos. E então, ele, que era mais velho do que eu, 6 meses, não podia, e eu queria fazer. Era o rebelde, literalmente, né? A rebeldia e o egoísmo transcendiam na minha vida naquela fase, infelizmente. E aí, eu decidi ir morar sozinho. Na primeira fase, eu não conseguia ir morar em um lugar pagando sozinho. Mas como a família da minha namorada, da minha primeira namorada, foi uma família que me abençoou muito, eu aprendi muito e aprendo muito com eles, né? E eu tenho um profundo sentimento de gratidão, de amor, de carinho pela vida deles e por tudo que a gente já viveu juntos. E ainda vamos viver, né? Temos um elo eterno, que é a geração da minha filha Larissa, né? Mas vamos chegar lá. Então, a mãe dela, a gente conversava muito. O pai não tanto, que ele tem a mesma característica do meu pai, não conversa muito, não fala muito. Então, só observava, né? E aí, eu falando com ela, ela me convidou, falando, olha, se você precisa de um lugar para ficar, até você se estabilizar, você conseguir um lugar para você pagar sozinho, você pode vir para cá. E aí, eu decidi ir. Então, eu fui. Só que nessa fase que eu fui para lá, eu e a minha namorada, a gente tinha terminado. A gente não estava namorando. Só que eu fiquei muito próximo e amigo do irmão dela. Nós dois somos como irmãos de sangue hoje, inclusive. Quase
25 anos depois. Então, eu fui morar lá sabendo que eu não tinha compromisso de namoro com ela. E então, foi muito bom. Eu consegui o objetivo que naquela época eu tinha e comecei a trabalhar nesse novo emprego, onde eu ia ter um recurso maior. E aí eu estudava à noite, então dava tranquilo. Eu atravessava a cidade para trabalhar. Só que esse emprego que eu consegui, no primeiro momento, eu não passei na fase de experiência. Naquela época, eu contava histórias, mentiras, né? Na realidade, histórias não, porque aqui, de certa forma, eu estou contando uma história, registrando e documentando. Mas naquela época, eu, além de contar histórias, eram histórias mentirosas. Então, eu inventei uma desculpa na época, mas eu sabia, no fundo, que é o que eu estou registrando hoje, falando as verdades e, infelizmente, até das coisas tristes, assumindo que um dia eu fui mentiroso, né? Infelizmente, eu fui mandado embora por falta de competência, por falta de humildade, de simplicidade, de não ser aberto para aprender conforme aquela empresa tinha necessidade. Que eu fui contratado para ser auxiliar de vendas no escritório de uma empresa de vidraçaria. Então, depois de 90 dias, eles decidiram não estender o meu contrato de trabalho. E aí, como eu fui, não fui mandado embora, eles só não renovaram o contrato. Naquela época, isso era muito comum, não sei como é os dias de hoje, atualmente em 2025, porque já tem muitos anos que eu entendi que eu não devo viver sobre o trabalho formal de CLT. Não que eu esteja condenando isso, tá? Mas são escolhas pessoais. E então aquele tempo ali foi muito difícil, porque aí eu fiquei em casa, na casa da família da minha namorada, que era ex-namorada naquele tempo, né? Então eu fui dar um auxílio pro pai do meu amigo, né? Que ele virou um grande amigo meu. Então, ele trabalhava de pedreiro, obras grandes, etc. Então, eu fui fazer alguns trabalhos com eles de ajudante. E era trabalho pesado, então eu não estava acostumado com aquilo. E foi difícil, foi muito difícil. Só que como eu tinha um bom relacionamento lá do Banco de Empregos da CDL, logo eu voltei a fazer contato com as recrutadoras de lá do RH, as psicólogas, né? A minha ex-chefe soube, claro, porque as empresas passavam por lá, a contratação, que eu não tinha permanecido. E elas me indicaram para uma outra vaga. E aí, nessa outra vaga, eu consegui também o emprego. Passei nos 90 dias, foi muito bom. Trabalhei numa grande loja e fabricante de roupas lá na época. O Barro Preto é um bairro em Belo Horizonte que já foi muito reconhecido por essa questão de produção de peças, né? E vendas e para revendedores de roupas, de lojas, enfim. E aí eu trabalhei numa grande marca lá. E foi muito bom, eu trabalhei mais de 1 ano e meio lá, parece, se eu não me falha a memória. Foi bem na fase onde eu me estabilizei, consegui também alugar um outro lugar para morar com um amigo meu no primeiro momento. Fui morar com um amigo meu, que eu conheci nessa época. Eu saía muito, né? Eu fazia uma coisa que eu não aconselho para jovem nenhum de 17, 18 anos fazer, que é cair no engano, no trágico engano que a vida você deve desfrutar e viver ela como você quiser. Fazer o que você quiser. Inclusive entrar em lugares que você não tem idade para entrar, porque eu creio que isso permanece até os dias de hoje. Pode ser que no futuro possa mudar, mas geralmente locais de casas noturnas, maior de 18 anos, né? Então eu já comecei a promiscuidade e deixar aflorar muito cedo, né? E aí eu fazia documentos falsos, assim, identidade ali, colocava foto diferente para passar com a carteira do outro. E fui para lugares que eu não deveria entrar com a idade que eu tinha, a imaturidade que eu tinha, muito imaturo, envolvido com muitas bebidas alcoólicas, nessa época só bebida alcoólica, uma coisa que eu não tinha o hábito com a minha mãe, com a educação que eu tive principalmente na fase de juventude, da infância, aliás, da infância para a juventude, né, dos 10 aos 15 anos, eu não via. O meu pai, se eu vi meu pai bêbado, foi 1 ou 2 vezes. Mesmo assim, em casa, meu pai não era um homem que ficava em bar bebendo e enchendo a cara. Não era esse tipo de homem, ele não me deu essa base. Ele gostava de tomar a sua cerveja e etc, mas ele fazia isso em casa. E de forma muito, vamos dizer assim, tranquila. Mas eu não. Eu, como fui pro mundo, eu literalmente me entreguei. Então, eu era muito influenciável. E os meus colegas daquela época também bebiam muito. Então, logo eu me vi no caminho que ou eu fazia o que eles faziam, ou eu ia ser descartado. Porque a juventude, ela é um reflexo total da sua decisão ou da sua necessidade de decisão. Então, se você não tem um fundamento de uma educação com seus pais, te ensinando isso de forma propositiva, sobre como lidar com os desafios da vida, do mundo, muito provavelmente você vai ser uma pessoa totalmente influenciada. E aí eu me entreguei. Então, era muita bebida, muitas noites
né? Eu trabalhava para me sustentar na gandaia, vamos dizer assim, esse é o ditado lá local. Então eu trabalhava para isso, para viver uma vida noturna, né? Às vezes começava na quinta, na sexta, e aí foi evoluindo. Às vezes era só no sexta, no sábado, outras vezes era sexta, sábado, domingo. Então tudo que eu ganhava, além do comer e viver, eu gastava na vida noturna, na boemia, nas festas, nas amizades, entre aspas, né? Nos coleguismos. E assim foi. Porém, naquele ano de 2000, eu e a minha namorada, que a gente já, logo inclusive eu pulei essa etapa, mas eu me recordo que a gente voltou o nosso relacionamento enquanto eu estava morando na casa dos pais dela, e isso me impeliu, impulsionou a tomar a decisão de não continuar morando lá com eles. Não porque a família não era boa, muito pelo contrário, eu tinha um carinho ali, tratado como um filho, eu sempre fui tratado como um filho na casa dela. Mas a questão era o respeito, que aquele fundamento, como eu falei lá atrás, ou no começo desse vídeo, no vídeo e no áudio, na carta anterior, foi muito importante, que a minha mãe me deu. Que foi a família, o respeito ao próximo, né? Então eu não me sentia confortável com a situação de namorar e morar no mesmo lugar com a minha namorada. Por mais que a família deles consentia, sabiam, mas isso não ficava confortável para mim com aquela consciência que eu tinha da educação que a minha mãe me deu. Então logo em seguida eu decidi. Porque nesse período que eu fiquei sem trabalhar, outras pessoas, né? E aí eu consegui morar num lugar diferente. E foi muito bom, porque teve aquela fase nos anos final de 90, de pirueiro, né? Transporte clandestino, vamos dizer assim, e eu trabalhei um pouco com isso lá em Belo Horizonte, região metropolitana, e através desse trabalho, que eu era trocador, eu conheci um dono de uma perua, que a gente fez uma amizade muito grande, aí eu fui morar com ele. Aí era só ele e a mãe dele. Ele era filho único, assim como eu, e a gente se deu muito bem. Então eu fui morar com ele, e continuei o namoro, só que o namoro evoluiu muito rápido. Isso aí a gente já estava com, vamos dizer, três anos de relacionamento entre separa e volta, aquelas coisas de jovens, né? Que não sabe lidar com as dificuldades emocionais, não sabe conversar, sempre muito impulsivo. E nós engravidamos. Nós engravidamos e logo ali, no ano de 2001, aliás, no ano de 2000 não, no ano de 2001, nós engravidamos. A Larissa nasceu exatamente dia 20 de dezembro de 2001. Ela acaba de completar 23 anos no dezembro passado. E então, quando engravidamos, nós estávamos novamente numa crise de namoro, entre idas e vindas, né? Então, no começo, ela não queria voltar e etc. Eu também. Aí eu fiquei atrás dela querendo que a gente voltasse, mas ela não queria. Aí depois de meses, ela voltou atrás, não lembro muito a ordem como foi, e eu peço muito perdão a ela sempre que eu a vejo, não tenho muito contato com ela hoje, né? Pois eu viajo muito, ela construiu família, graças a Deus, e a última vez que eu estive em Belo Horizonte, eu fiz questão de estar com ela, justamente para pedir perdão. E aí eu estive com ela justamente por isso, para pedir perdão por tudo aquilo que eu causei de mal para a vida dela, mesmo que conscientemente não era a minha intenção, inconscientemente eu fiz isso, né, com as minhas más escolhas e com a minha imaturidade. E então foi isso que aconteceu. 19 anos e 6 meses eu já era pai da linda princesa Larissa. E foi, apesar de eu pensar que era muito bom, pois teve durante a gestação dela muitas coisas que eu prefiro não colocar nem em cartas de um diário, porque são coisas que a imaturidade nos fazia pensar nas possibilidades, né? Mas graças a Deus isso ficou só nas possibilidades. E até hoje a Larissa é uma linda mulher, foi uma linda criança, uma linda menina, apesar de todos os traumas que ela teve que enfrentar. E muito provavelmente, se ela entender isso e fizer, né, como eu estou fazendo, né, buscar ressignificar com Cristo Jesus, porque só Jesus Cristo pode ressignificar as nossas vidas dessa forma. Eu jamais poderia pensar em fazer o que eu estou fazendo, documentando a minha vida, se não fosse em prantos. Não que não seja bom você ter as suas emoções e chorar, não é isso. Mas é desequilibradamente falando. Eu era uma pessoa totalmente desequilibrada. E esses traumas que me causaram isso, enquanto não foram ressignificados por Cristo Jesus, e eu não me entreguei a isso, não busquei essa ressignificação nele,
eu era uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente. Então, graças a Deus, hoje eu consigo falar, documentar como estou documentando, seja falando com alguém. Eu evito falar muito do meu, vamos dizer, testemunho de vida, justamente para que eu tenha zelo e cuidado com essas pessoas, porque eles são pessoas também. Assim como eu, eles também são filhos de Deus. E assim como eu, são humanos. E todo humano é sujeito à falha e ao erro. Então, justamente por isso eu evito um pouco de falar dessas partes quando eu estou ministrando uma palavra, quando eu estou ministrando um treinamento, para justamente não ser demagogo ou hipócrita, ou querer firmamento sobre as experiências negativas em cima das pessoas que, de certa forma, me amam. E elas me amavam e queriam o melhor para mim naquela época. Elas só não sabiam expressar isso. E quando a gente não sabe expressar o nosso sentimento de amor pelo próximo, a gente acaba tomando decisões equivocadas ou comunicando de uma forma muito superficial, que isso gera ferida. Então, por isso que eu cuido muito quando eu falo pessoalmente com alguém sobre a minha história de vida. E aqui também estou tendo esse zelo e esse cuidado, né, de não relatar, documentar sobre isso. Porque foi as melhores escolhas que nós fizemos. Eu e a mãe da Larissa foi em receber a Larissa. Apesar de toda imaturidade, né? Porque ela tinha seus 15 anos, eu tinha meus 19. Logo depois a gente completou. Somos do meio do ano também. A mãe dela é de junho ou julho, se eu não me falha a memória. Não me lembro muito bem agora. E a Larissa nasceu no final do ano, né? Então, 6 meses depois, nós estávamos completando. Eu 20, a mãe dela 16. E então, essa fase do nascimento da Larissa, eu estava morando já no centro de Belo Horizonte. Eu tinha voltado pelas turbulências financeiras que eu vivia, né, de altos e baixos, né, trabalho, e saía de um trabalho e ia para o outro. Eu não estava com muita condição financeira para me manter, né? Então eu tinha começado a abrir o meu coração para a questão da humildade. E eu fui buscar a parentela da minha mãe. Eu tenho um tio que educou praticamente seus irmãos mais novos, uma pessoa excepcional, muito especial, e que apesar de toda, vamos dizer, dificuldade que ele tenha, entre aspas, enfrentado na vida, porque ele através de uma doença, perdeu a audição muito jovem, né? Consequentemente, a fala dele foi muito afetada também, mas ele conseguiu estudar, se desenvolver, e com a profissão muito humilde, ele educou os irmãos, ajudou, auxiliou os irmãos, porque a minha avó foi viúva muito jovem, o meu tio mais novo ainda era criança, quase bebê, vamos dizer, ali na fase até os seus 5 anos, eu não lembro qual idade ele tinha, mas era muito jovem, e muito criança ainda. Então esse tio, ele começou a trabalhar de engraxate aos 15 anos. E ele fez isso durante mais de 40 anos, se eu não me falha a memória. E um caráter incrível, uma pessoa de Deus, assim, de uma forma profunda. Mesmo, às vezes, ele não sabendo disso conscientemente. Mas os princípios de Deus estão ali dentro dele, florescendo de uma forma linda. E aí eu fui procurar ele, para ver se ele podia me auxiliar, e ele me recebeu. Eu fui morar com ele, ele morava numa kitnet no centro de Belo Horizonte. A Larissa estava para nascer. Quando a Larissa nasceu, a minha tia estava morando num apartamento de frente a gente. Uma tia por parte de mãe também. Ela tinha voltado de São Paulo, que eu já tinha morado aqui com ela na fase da infância, né? Com os meus primos. Ela tem um filho e 2 meninas. E ela tinha recém voltado para Belo Horizonte, morar lá no centro. E aí ela me cedeu, os meus primos me cederam um quarto. E eu fui morar lá. Meu primo que dormia comigo. Improvisamos uma cama de dormir ali um sofá-cama, né? Na sala. E a minha tia dormia num outro quarto, que era um apartamento pequeno, só de 2 quartos, com as minhas primas, no outro quarto. O Luiz, meu primo, dormia na sala, nesse sofá-cama, e eu e a mãe da minha filha, a gente dormia num outro quarto junto com a Larissa. E assim foi o nosso início, vamos dizer assim, de paz, né? A minha tia nos dando base, suporte, meus primos também acabavam nos auxiliando. E aí eu trabalhava numa pastelaria em Belo Horizonte, ali na Zona Sul, num bairro famoso que tem lá. E através dessa pastelaria, eu arrumei um emprego numa grande empresa que prestava serviço para telefonia móvel. Logo quando a Larissa ainda era bebê, no ano 2001 ainda. E eu vendo aquelas pessoas de crachá, eu sempre muito prestativo, atencioso, marcava o nome das pessoas, de certa forma, não tanto como é hoje, mas depois eu descobri que isso é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Eu marcava o que aquela pessoa, pelo menos fisionomia, o que ela mais pedia na pastelaria, então eu já sabia o pedido. Então eu sempre fui muito cortês com as pessoas, porque isso é um caráter não só de Cristo, mas a minha mãe tem esse caráter muito aflorado. E eu aprendi muito com ela, muito bem, né?
Então, através disso, eu fui gerando relacionamento com essas pessoas até um dia perguntar o que se tratava aqueles crachá, a empresa que era um grupo grande de pessoas que ia lá lanchar, né? E aí uma deles me falou, é uma empresa de call center e tudo. E aí eu fui e perguntei se eles não contratavam, se não tinham, porque eu queria trabalhar mais, na realidade. Mas jamais pensei que eu ia, né, trocar. E aí eu fui e fiz uma entrevista, a proposta de trabalho era muito boa, porque naquela época call center só trabalhava 6 horas por dia, e eu ia ter mais tempo para ficar em casa e ia ganhar mais do que eu ganhava ali na pastelaria. E aí pedi conta lá na pastelaria e fui trabalhar com essa empresa. E então foi maravilhoso. Até o ponto que a gente decidiu ir morar no bairro, eu e a mãe da Larissa. Voltamos a morar no bairro, saímos do centro de Belo Horizonte, fomos morar na região onde a gente sempre morou, onde temos a família dela, alguns também integrantes da minha família, parte de mãe, parentela, né? E voltamos para lá. Eu consegui locar um lugar para a gente morar sozinho. A minha mãe me deu um grande auxílio também para estruturar a casa. Vimos que era a hora. Então, no final daquele ano de 2001, ou no início de 2002, fomos morar nesse barracão simplesinho que eu consegui alugar lá, que era 3 cômodos, né? Quarto, sala e cozinha. Uma área privativa no fundo de uma outra casa dos donos. Muito bom, um lugar tranquilo e era bem perto da casa dos pais dela. Só que ali, logo depois, a nossa imaturidade, hoje eu vejo com muita clareza que eu não tive, como era fundamental eu ter uma base paternal, porque eu não fui homem de verdade naquela época. A responsabilidade maior era minha e eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia como me posicionar como um pai, né? Eu me recordo até aproveitando o ensejo e que me veio à mente agora, né? Que quando eu fui comunicar para a parentela da minha mãe, para esse tio, inclusive, que eu estava morando, né? Que eu estava grávido, né? Junto com a mãe da minha filha, estávamos grávidos. E aí todo mundo já suspeitava, né? Porque quando ela ia me visitar, a barriga não tem como esconder, né? Por um tempo ficou até um pouco imperceptível, porque ela era bem magrinha sempre. Então, a barriga dela demorou a desenvolver muito. E ele me fez uma pergunta que eu jamais vou esquecer, né? Se eu não sabia o que era a pílula do dia seguinte. E aquilo ali foi um choque de realidade para mim tão grande, porque em pleno século 2000, né? Em pleno século 21, aliás, já tinha iniciado os anos 2000, né? Eu não sabia. Eu não tinha esse conteúdo de informativo no meu banco de dados, né? Apesar que a internet ali já existia, mas não era tão frequente, né? Eu usava computador porque eu trabalhava já com computadores na época. Mas eu não tinha essa curiosidade, isso não foi me dado como base, né? Eu não fui ensinado por um pai para isso, né? Para ser homem de verdade, para se cuidar, para ser responsável, né? Para respeitar a mulher. Eu não fui educado para isso. E hoje eu sei como faz falta. Eu sofro muitas dores ainda no meu espírito por isso, porque a carne, ela é fraca. E só quem passa sabe como é difícil. Então, logo no nosso início de relacionamento, literalmente como marido e mulher, em uma casa só, a gente passava muitas turbulências emocionais, né? Ela ficava em casa o dia todo com a Larissa e eu ia trabalhar. Eu já estava evoluindo muito bem nessa empresa, tinha me relacionado muito bem com todo mundo, com os chefes, tinha pretensões de seguir carreira dentro da empresa, me preparava para isso, estudava, fazia cursos para isso, né, dentro da empresa. E só que um dia eu não sei explicar como foi o estupim. Por muitos anos eu terceirizei essa responsabilidade para ela, para a mãe da Larissa, mas eu sei que não é ela que foi responsável por isso. Foi a minha irresponsabilidade, a minha imaturidade de homem, que não foi humilde ao ponto de saber me colocar no lugar que eu deveria colocar, como pai, como chefe de casa, e trazer ela de volta para casa. Ela foi embora para casa dos pais dela, e aquilo ali eu aceitei e ficou. E ficou. E ela falava que eu não fazia algumas coisas, me culpava, eu não aceitava aquilo. E, enfim, aquilo ficou e gerou uma ferida em nós, né? Tanto em mim quanto nela. A Larissa saiu muito prejudicada, claro, porque ela não tinha mais o lar como é necessário que filhos sejam criados, né? Com um pai e uma mãe de referência, apesar de nós sermos muito jovens. Então, enfim, assim aconteceu. E essa foi a parte pior de todas da minha juventude, né? Dessa transição, porque logo após isso, a minha amizade continua crescendo, né, com várias outras pessoas. Agora eu estava trabalhando numa grande empresa, corporação, que apesar de prestação de serviço, mas a gente trabalhava com uma multinacional, né? Então tinha muitos contatos, muitas pessoas novas, muitas pessoas mais jovens, muitas pessoas da mesma idade, muitas pessoas mais velhas, que sabiam muitas coisas do mundo, entre aspas, né? Um mundo que te fala de prazeres e uma vida que você pode viver do jeito que você quiser. Então eu me aprofundei nisso, né? Nessa vida boêmia. Continuei piorando esse estágio,
até o ponto de conhecer, experimentar as drogas, infelizmente. E aí comecei a ser um usuário de drogas, na época cocaína, e todo final de semana às vezes final de semana sim, final de semana não. Então eu pensava de uma forma totalmente egoísta, não olhava para minha filha, não pensava no futuro dela. Eu simplesmente queria viver o hoje de uma forma demasiada, pensando no meu próprio umbigo, egoístamente falando. E foi uma fase muito escura, que eu me envergonho de lembrar dela, mas faz parte. Hoje eu sei que eu posso tirar lições dela, entre elas essa decisão que eu tomei de fazer esse registro para que, quem sabe, as minhas futuras gerações não só saibam, conheçam quem realmente foi o Lucas Miranda, da sua árvore genealógica, mas que outras gerações, outras pessoas que não sejam da minha descendência possam compreender o quão é importante a gente se dedicar para ser um pai e uma mãe justo, um pai e uma mãe de família, independente se você tem ou não, qual idade você está ou não. Nós, seres humanos, nós nascemos e fomos criados pelo Deus Todo-Poderoso para isso, para sermos pais e mães. Não de filhos para ser mimados, para ser eternamente filhos, mas sermos pais e mães de futuros pais. Porque se a gente não enxerga, não encara a vida dessa forma, trata os nossos filhos só como o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, né? A filhinha da mamãe, a filhinha do papai, a gente cria e nós estamos vivendo nesse primeiro quarto do século XXI. É notório isso hoje, eu vejo de uma forma triste como temos filhos de mamães e de papais. Filhos mimados que não sabem assumir suas responsabilidades paternais, que mesmo que eles ainda não sejam, mas eles não se preparam para o dia que ela chegar, porque ela vai chegar. Ela vai chegar. A paternidade na vida de um homem, e aí eu não estou falando de gênero, sexo, eu estou falando de homem, criação de Deus. A paternidade na vida de um homem é questão de tempo. Quando chegar o tempo certo, você irá gerar um filho. Só que é um filho não para você domesticar, para você educar, para você tratar ele como uma porcelana, né? Um boneco. Ou hoje muitos usam seus filhos até para fazer fama nas redes sociais. Não, é para você prepará-lo para ele ser pais de verdade. Igual ou melhor do que você foi. Mas se isso não houver uma consciência, a tendência é que irá crescer cada vez mais essa geração de filhos órfãos de pais vivos. Filhos órfãos de pais vivos. E isso é muito triste. Eu, sempre que posso, sempre que estou com a minha filha, que não tenho esse privilégio de viver próximo a ela, estou numa jornada que eu aceitei, e eu creio que foi um convite de Deus para viver peregrinando e em missões. Mas eu sempre que posso, sempre quando eu tenho abertura, porque ela ainda não se abriu totalmente para um relacionamento, e ela não é culpada disso. Muito pelo contrário, eu sei que eu sou responsável. Só que aí é que tá. Jesus paga naquela cruz, naquele dia de morte, naquela cruz, o preço pelo pecado da culpa de todos nós. Então eu já me libertei de um dia disso que foi uma culpa e que me gerou muito peso e que eu não sabia como lidar. Hoje eu sei da responsabilidade, que culpa é uma coisa, responsabilidade é outra. Ou seja, as consequências eu não tenho como fugir dela. Então eu já me arrependi e sou perdoado por esse pecado, mas eu sei que tenho que saber lidar com as consequências. E a minha filha, ela precisa viver a mesma etapa, a mesma circunstância no cenário de entender e discernir. Eu sei que ela já me perdoou, mas ela não consegue ter um bom contato com o pai, por tudo que ela provavelmente vivenciou e principalmente por tudo aquilo que eu causei na vida dela. Mas eu sei que um dia isso vai ser o oposto. Nós vamos ter muita intimidade, muita proximidade. E eu amo muito a vida dela e sempre que eu estou com ela, eu sempre reforço o meu pedido de perdão. Porque, sem dúvida, ela é o bem mais precioso que eu tenho nessa vida. Porque ela é herança de Deus. Os nossos filhos são herança do Senhor nessa terra. E eu sou muito grato pelo privilégio de ter sido pai e educado. Hoje eu fico contente, regozijando com as conquistas que ela tem em plenos 23 anos, mesmo ela não tendo a base de pai ideal que eu sei que eu deveria ter sido e não fui. Mas ela conseguiu romper. E isso me alegra muito, me felicita muito no meu espírito. É incrível. E eu te digo, como forma até de paradigma nesse registro, que provavelmente você deve ter pensado que eu ia falar que eu me orgulho, e eu não me orgulho da minha filha. Porque o orgulho é um pecado. Se você não conhece as escrituras sagradas, você não vai conseguir discernir isso. Você vai pensar só na parte aparentemente positiva. Só que isso
inconscientemente no seu cérebro, no seu ser, no seu caráter humano, não no caráter espiritual, estou falando no seu caráter humano, que essa é a parte influenciável que nós temos, todos nós temos. Você acaba construindo uma vida orgulhosa, e o orgulho é pecado para Deus. Deus não se agrada dos homens orgulhosos. Lembre-se disso, não estou falando de gênero, estou falando de criação. Então, por isso eu não digo mais que eu me orgulho da minha filha. Não, eu me contento, eu me comprazo, eu me alegro de tudo que ela tem conquistado. Quando eu vejo, eu sempre felicito, falo com ela, né, pelos meios de comunicação que a gente tem digital, e eu me alegro muito no espírito, não só na alma. Porque a alma quer se orgulhar, mas o espírito quer regozijar, quer se alegrar, quer se contentar com as coisas que são realmente boas, positivas e construtivas para nossas vidas. E então eu sempre parabenizo ela por ela ser quem ela é, uma mulher linda, não só por fora, mas por dentro, uma guerreira que já tem conquistado muitas vitórias, não só na questão física, mas principalmente emocional e espiritual. No dia que ela discerne tudo isso que ela tem vivido com essa tão pouca idade, ela vai ser uma mulher incrível, mais incrível ainda, podendo levar para as pessoas esperança, a verdadeira esperança que está em Cristo Jesus, que Ele nos transforma. Quando entendemos e discernimos que tudo e todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei disso, que ela é uma filha amada, não só pelo pai biológico, mas pelo pai eterno. Então, esse registro de hoje sobre a segunda fase da minha infância, juventude, né? E que por muitos anos foi... Eu não vou encurtar, agora depois, quem sabe, eu faça uma continuidade, porque já se passou muito tempo nessa gravação de hoje. E depois... Então, eu vou finalizar por aqui esse relato do diário de bordo de um imigrante na Terra, do Lucas Miranda. Apesar de eu não estar buscando fama, reconhecimento, dinheiro ou poder com isso que eu estou fazendo. Não mesmo. E então não fico preso ou fico dependente, vamos dizer assim, de fazer as coisas no digital, como esse tempo aqui é muito falado, né? No marketing, que você não pode fazer coisas longas e etc. Eu não estou fazendo isso para que as pessoas venham aqui bater palmas para mim. Eu estou fazendo isso porque eu sei que há um propósito muito maior do que eu. E esse propósito, eu creio muito que veio de Deus, né? De gerar quem sabe, uma ponte entre o que hoje é presente, mas que amanhã vai ser passado. Que para o futuro que vier, possa aprender quem realmente eu fui, ou discernir quem realmente eu fui, principalmente os meus descendentes. É eles que eu sempre viso e prezo aqui. Deixar realmente um registro real de quem eu fui, de quem eu sou, e como eles podem me conhecer um pouco mais. Se aprender, ótimo. Se não aprender, pelo menos eles vão me conhecer de verdade, sendo eu quem sou na íntegra. E então, numa próxima carta, num próximo dia de diário, eu venho aqui fazer um pouco mais sobre a fase da minha início da fase adulta, né? Porque aqui eu cheguei aos 22, 23 anos. E depois disso, muitas coisas aconteceram que não sei se eu vou conseguir colocar tudo isso em um áudio, ou um dia só de gravação. Mas eu pretendo colocar todos esses registros de forma bem clara, o mais claro possível, sem expor a vida de ninguém, sem denegrir a imagem de ninguém, simplesmente registrando e relatando aquela pessoa que eu fui e deixei de ser, tive que aprender, reconhecer e pedir perdão a muitos dos maus que eu causei. Então é isso, eu espero que você possa realmente compreender, respeitar, e se você aprender algo aqui, lembre-se disso, que se você melhora, eu também melhoro. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, que Ele, o Deus Altíssimo, encontre espaço no seu coração, para que Ele possa se revelar para você de uma forma íntegra e genuína, que só Ele pode fazer, e você também se conhecer realmente quem é você no Pai e quem é o Pai em você. Porque aí sim você vai entender e assumir a sua verdadeira identidade, a identidade de filho. A identidade do Filho amado e eterno, do Deus Criador de todas as coisas. Um beijo grande no seu coração.